Bom, gente, hoje estamos aqui no primeiro episódio do Carniceiro Cast. Hoje eu tenho a honra de trazer o meu amigo aqui, um cara que quando você fala a palavra ônibus é quase impossível não pensar em Charles, nosso querido aqui do BBHQ. Charles, seja muito bem-vindo aqui no nosso primeiro episódio, não podia ser mais especial aqui com a sua presença, cara. Ô, meu parceiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar aqui do primeiro episódio do Carniceiro Cast. E vamos falar do que interessa nessa vida, que é gibi. Né? Como você diz, né? O assunto é o quê, Charles? Nosso assunto é quadrinhos. Não, maravilha, meu brother. E, cara, assim, eu acho que você serve, velho, pra muita gente quase como uma inspiração, né? Porque você consegue, hoje em dia, né, viver do seu hobby, né, cara? E como que é assim, cara? Que tanta gente reclama, fala que é chato o trabalho, e você tem um trabalho, pra muita gente pode sonhar ser o trabalho dos sonhos, cara. Como é que é isso? Trabalhar é sempre trabalho. Sim. Então, não adianta estabelecer ilusões. Tem uma coisa, Caio, que eu falo que é o seguinte. Eu discordo plenamente daquela frase que diz que quando você trabalha com o que você gosta, você trabalha menos. Ao contrário, você trabalha muito mais. Porque você tem um envolvimento emocional, mas não é só isso. Quer dizer, na verdade, é o envolvimento emocional de que você quer fazer aquilo por muito tempo. Você quer ficar trabalhando. Às vezes a mente já está cansada, o corpo já está cansado, mas você quer continuar trabalhando. Então, eu acho que a grande sacada de trabalhar com aquilo que gosta é saber que você vai ficar muito mais angustiado, não por trabalhar, mas quando você não está trabalhando. Ou seja, o trabalho vira a sua referência de vida, aquilo que você curte fazer. E, cara, eu consegui, assim, modéstia à parte, eu consegui um feito. Consegui trabalhar com a minha paixão, trabalhar com quadrinhos. Então, basicamente, meu trabalho é ler quadrinhos e falar sobre quadrinhos. O melhor trabalho do mundo. Cara, é um trabalho incrível, porque além de você, né, se beneficiar disso, né, ler quadrinhos, você tá ajudando a galera a comprar quadrinhos que sejam coesos com o gosto da galera. Então, eu acredito que sim, eu espero que sim. Inclusive, né, no vídeo que eu fiz, o último do Chegou nas Bancas, né, aquele Batman cara detetive, quando eu fui na semana retrasada, eu falei, eu não conheço, eu não sei. Aí eu vi o seu vídeo e eu falei, pessoal, gente, tava assistindo o canal do meu amigo Charles e ele falou que não era um quadrinho, né, ele fez inclusive um review explicando, então isso é muito legal, cara, que nem, por exemplo, eu fiquei tentado em pegar. Aí eu vi isso e eu falei, já não é muito a minha praia, então eu acho que é legal isso, né, cara? Com um sommelier de quadrinho, praticamente. Eu gosto de pensar assim, e recentemente rolou não sei se polêmica é a palavra correta, mas rolou um debate a respeito, o review importa, será que review ainda vale a pena? Eu ouvi esse burburinho. Claro que vale a pena, claro. Cara, assim, você pode não pegar um review, mas você sempre pega uma opinião. Sim, cara. Você pega uma opinião de um celular que você vai comprar, de um tênis, de um restaurante, de um hotel fazenda que você vai, qualquer lugar que você está buscando um serviço de qualidade ou comprar um objeto que é do seu desejo, você vai buscar mais referências a respeito disso. Então, para mim, essa discussão é uma não discussão. Para mim, é uma discussão absolutamente vazia. Eu renego completamente. Isso para mim é um papo furado. O review sempre vai ser importante, sobretudo hoje em dia. Porque, você veja, muitos anos atrás, ali nos anos 90 e tal, praticamente o mercado inteiro, né? O mercado que eu quero dizer, assim, de alimentos, de vestuário... No geral mesmo, né? Quadrinhos, geral. Você tinha 2, 3 opções. Nessas circunstâncias, talvez você não precise de uma pessoa para te dar alguma orientação, para te ajudar na escolha. Mas hoje não, cara. Cara, quantos quadrinhos a gente tem disponíveis hoje para comprar? Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos é que a gente tá no melhor momento para ler quadrinho. Porque eu acho que você já viu, sabe aquelas discussões de quadrinho tá muito caro, ônibus não vale a pena, isso é uma coisa de mercenário. Eu já li muita coisa disso, cara, e eu falo, quando eu comecei a ler quadrinho, você começou antes que eu, Charles, mas quando eu comecei, eu acho que você já teve essa fase, você vai na banca, você pegou o número, você se interessou. Aí quando você ia na outra semana, que uns eram quinzenais, semanais, uns mensais, tinha acabado o número e era mais difícil de ir atrás. Quando a gente, hoje em dia muito mais fácil. Eu falo isso sem medo de errar, e isso me atrai de vez em quando algumas controvérsias ou inimizades, mas a verdade é uma só. Nunca nós tivemos um tempo tão incrível para colecionar quadrinhos como hoje em dia. Maravilhoso. Tá?
As pessoas que ficam agarradas aos anos 80, 90, eu sou dessa época, eu sou desse período, eu li quadrinhos dos anos 90. Comparado, não tem comparação com o que é hoje, tá? Não existe comparação. Eu não estou renegando o que aconteceu no passado, porque entendo que aquilo era o que era possível naquele momento. Mas não dá para comparar em termos de diversidade de produtos, acabamento, qualidade de histórias, porque a pessoa fala assim, porque os quadrinhos hoje estão gourmetizados e não tem opções mais baratas. Não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Existem várias coleções, sagas... Eu ia falar do formato das sagas, que é super acessível. Super acessível. Você tem grandes heróis DC, por exemplo, que é uma coleção mais barata que as sagas. Mais barata. Uma coleção muito boa, cara, com ótimos. Aí a pessoa fala assim, mas ainda não dá para comprar. Então, veja bem. Vamos entender uma coisa. Se a pessoa está tendo dificuldades para comprar quadrinhos porque ela está desempregada, porque ela está sem renda, ela não deveria estar preocupada com quadrinhos agora. Exatamente. Porque está preocupada em comer e pagar a conta de água e luz. Lógico. Mas é uma coisa... É um entretenimento. Sim, é entretenimento. Dentro do entretenimento, quem pode pagar por esse entretenimento vai reconhecer rapidamente que nós estamos vivendo uma época espetacular, cara. A qualidade dos materiais. Só para te dar um exemplo, Caio, eu tô lendo agora, eu tô relendo acho que pela 6ª vez, não tenho certeza, esse material aqui que é o Planetary. É o Omnibus. É o Omnibus, né, que lançou do Planetary, né? O Planetary. Cara, que material bonito. Né? Não, material maravilhoso. A capa dele, a sobrecapa é essa aqui. Ela é linda, né, a sobrecapa. Essa é a sobrecapa. Cara, e dá a dica, vale a pena pegar esse Omnibus aí, Charlão? Muito, cara, muito. Porque eu nunca li Planetary, você acredita? Eu não li ainda. Não, cara, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um material que você lê, passa 1, 2 anos, você lê de novo, você vai apreciar mais ainda. Quanto mais você lê, mais, porque são muitas referências que o Warren Ellis escreve aqui. Esse material, para mim, é genial, tá? Não é menos que... Hoje em dia, a palavra genial ficou muito banalizada, todo mundo chama... Não, mas esse aqui é mesmo, esse é genial, material genial, real. Essa história aqui... Quando ela foi publicada a primeira vez no Brasil, ela foi publicada, se eu não estou enganado, ela saiu originalmente nos Estados Unidos em 99. E ela foi publicada, começou a ser publicada aqui no Brasil, salvo engano, pela editora Pixel. Caraca, em 2006, 2007, a Pixel tinha uma revista chamada Pixel Magazine, que era um mix de várias... Tinha coisa muito boa ali. A Pixel tem um carinho por ela. Era uma revista que nunca completava as suas histórias, mas ela teve o grande mérito de apresentar coisas muito boas para muita gente. E o Planetary, ela pegou da metade ali e até concluiu a história. Mas assim, você não tinha acesso a esse material completo. Assim, cara, levou muito tempo. Eu fui ler Planetary completo em 2014, quando a Panini lançou... Foi um relançamento, né? Encadernados, formatinhos, né? Os cadernados, né? Cadernado capa cartão. Depois ela lançou em 2 edições definitivas e agora republica esse material no formato Omnibus. Então, ele é um material maneiro para ler em Omnibus. As pessoas que estão começando a ler quadrinho agora não tem noção, cara. Nos anos 90... Cara, você pergunta para qualquer leitor de quadrinhos dos anos 90, até dos anos 2000 também, a primeira década dos anos 2000, era tudo... cortado, era tudo... Você pegava um pedacinho aqui, outro pedacinho ali para ler, você nunca conseguia completar a história. Histórias mais longas, Planetary, Prometeia, Sandman, acho que a primeira vez que foi publicado completo, assim, no Brasil, foi pela editora Conrad, acho que 2006, 2007? Antes você não tinha acesso, cara. As pessoas falam, não, hoje é ruim. Falo, não, tá bom lá, volta pra lá então. Pô. Cara, falando nisso, que nem, por exemplo, falando do Sandman. Sandman, quando a série veio, cara, ela apresentou esse universo que muita gente nem sabia quem é Neil Gaiman, que Sandman veio dos quadrinhos, que é da DC. O pessoal falou, caraca, que negócio maneiro. Então, eu vejo hoje em dia as adaptações, até que nem eu gosto muito da adaptação do Sandman. Acho que foi bem bacana. Não é perfeito, mas eu gostei bastante. Mas eu vejo que a galera às vezes reclama, mas eu acho que até a adaptação ruim, ela faz a pessoa ir atrás do material original. Então, eu acho que alavanca mais ainda o mercado. Como é que você enxerga as adaptações cinematográficas, de série, até as animações, junto com a indústria dos quadrinhos, cara? A adaptação, quando é bem feita, é bem feita. A adaptação de Sandman é maravilhosa. Eu acho maravilhoso. E eu não sou o cara que vai assistir todas as séries. Meu negócio é quadrinho, cara. Assim,
Eu não assisto muitas séries, eu não assisto... Mas tem coisas que são... que vale o nosso tempo, né? Claro. Aí eu vi alguns questionamentos muito estúpidos. Por exemplo, gente falando assim... é porque a morte em Sandman é negra na série televisiva. Sempre tem um questionamento estúpido, né? Isso é estúpido. Eu vou eliminar aqui a questão do racismo. Eu não vou nem tocar nesse ponto. Não pautar isso, né? Não vou nem pautar isso. Eu vou falar narrativamente. Quem leu Sandman sabe que existem vários personagens que eles não têm necessariamente uma feição definida, inclusive o próprio Sandman. Uhum. Dependendo da história, ele aparece como um homem africano, dependendo da história, ele aparece como um homem inglês do século XVI. Ele é um transmorfo, assim como os irmãos dele. Então, aí você aqui no Brasil a etnia, né, um tanto quanto estúpido, né, cara? Estúpido Inclusive, do ponto de vista narrativo. Você lembra quando lançou? Ele se posicionou e ele falou: quem tá reclamando disso não leu ou não entendeu o material. Não leu, ele falou, exato. Quem tá reclamando disso não leu a obra, não sabe o que tá falando. E você vai questionar o Neil Gaiman? Vai falar que o homem não sabe o que ele tá falando? Aí é sacanagem, né, Charles? E sem falar que é um puta de um racismo. Com certeza, é óbvio, é um comentário idiota. Maravilhoso. Cara, eu fiquei genuinamente emocionado num dos episódios da primeira temporada, que se chama O Som de Suas Asas. Que baita que é aquele episódio que as pessoas vão morrendo, a morte tá andando junto com o Sandman. Acho que é um dos melhores episódios da primeira temporada. Né? Cara, aquilo é lindo demais. Ficou maravilhoso. Cara. Mas não ficou igual o quadrinho. Claro que não. Nunca vai ficar igual. É uma adaptação. É uma adaptação, outra mídia, tá? Mas é uma história linda, cara. Uma história maravilhosa. Sabe uma coisa que eu acho perfeita. interessante, cara? É que similaridade não é essência. Eu vou dar um exemplo. O Watchmen, do Zack Snyder. Tem muitas frames, parece uma página do quadrinho. Mas e a essência de Watchmen? Não pega. Porque, não pega porque é o seguinte. Eu sou bem crítico ao Zack Snyder, mas na real... Eu não detestei tanto assim. Pra falar do Zack Snyder, a gente tem que fazer uma câmera lenta, né, cara? Que, pelo amor de Deus, né, cara? Não, e uns épicos. Tudo é épico, né? Você coloca um Nescau no copo, tem que ser uma cena épica, né? Ele é muito ruim, velho. Pra maior parte dos filmes que ele faz, ele é muito ruim, na minha opinião. Filme de super-heróis. Ele fez 300, que é incrível. 300, ele soube adaptar o Frank Miller ali, ficou bacana. Mas tem alguns quadrinhos, aí tem uma questão... que você precisa aprofundar um pouquinho mais no estudo dos quadrinhos, né? Existe um estudo, uma teoria sobre as histórias em quadrinhos. Existem alguns quadrinhos que são impossíveis de serem adaptados. O Sandman, ele era considerado inadaptável. Muita gente falava. Muita gente falava, mas por conta do enredo, da complexidade de personagens e tal. Mas não por conta da narrativa. Narrativamente, ele é adaptável. O Watchmen, não. Você acha que ele é midiaticamente falando inadaptável? Não dá. Você vai... Não, assim, deixa eu explicar. Deixa eu recolocar a minha frase. Ele é adaptável, mas ele é adaptável, você vai perder muito da história. Porque a estrutura de Watchmen, ela é construída... Primeiro, vou pegar o começo aí. Watchmen, para a pessoa entender direitinho o Watchmen, ela precisa entender um pouquinho o que é era de ouro, era de prata, era de bronze dos quadrinhos. Com certeza. E isso é uma coisa que é específica dos quadrinhos. Específica. Se você... quando eu digo assim que Lanterna Verde e Arqueiro Verde do Daniel New e do Neil Adams abriram a Era de Bronze, isso é uma coisa que só quem é nível hard dos quadrinhos entende o que eu tô falando. Cara, e que material, né, cara? Nossa. Material incrível. Eu li ele e ali abre... edição. É questionável, tem gente que vai falar que não é exatamente. Tá, mas ele é considerado um marco, ou um dos marcos de abertura da Era de Bronze. Isso é só pessoa que é nível hard dos quadrinhos. Isso é bem específico. Você tá falando que as outras pessoas que não entendem de quadrinho, que não lêem tanto quadrinho, não entendem isso? Não entende. Não entende. Se você falar assim, o Superman, por exemplo, próximo filme do Superman será dirigido pelo James Gunn. Chama-se Superman Legacy. Ele posta uma foto no Twitter em que ele coloca uma xícara de café ali do lado de Superman Grandes Astros. Eu tô até com a edição absoluta aqui. Grandes Astros Superman. Eu tenho essa aqui, ó. Tô com essa... É bom que você tá quando eu tiver essa aqui.
Aí, quem conhece de quadrinhos sabe que esse material ele tem uma grande referência da Era de Prata. Quem não é do meio dos quadrinhos não entende. Era de Prata? O que você quer dizer com isso? Então, o Watchmen, ele, quando você lê o quadrinho, ele tem textos intermediários no final de cada capítulo. Sim. E esses textos, eles estão referenciando um mundo onde a Era de Ouro dos super-heróis aconteceu, a Era de Prata aconteceu. E isso está referenciado, por exemplo, na figura dos dois corujas. Para citar um exemplo só. Você tem um coruja que é o cara que está escrevendo o livro, ele escreveu um livro biográfico, que é o Hollis Mason, e você tem o Daniel Dreiberg, que é o coruja da Era de Prata. E a Era de Prata, ela tem todo um conceito nos quadrinhos de super-heróis, que é uma época mais, digamos, inocente dos quadrinhos, mais super-heróica, do super-herói sorridente. E no quadrinho, em Watchmen, o Daniel Dreiberg é um cara depressivo. O Alan Moore faz um elemento nessa história que para mim é genial, que ele vê uma moça mais jovem que ele, que é a Jupzizk, aquela moça, né? Eu mesmo sei. Ela vai para casa dele, porque ela tá num péssimo momento com o Dr. Manhattan, vai para casa dele e tal, e ela seduz ele, se entrega a ele, e ele brocha. É verdade. Não lembrava dessa parte. Faz um tempão que eu li o Watchmen, cara. E tem mais um detalhe que, para mim, o Zack Snyder matou um conceito importante da história. O Coruja é barrigudo. Ele é barrigudo. Ele não é shapeado. No quadrinho, ele é um cara de seus 40 e poucos anos que tá com a barriga, cara, saliente. Uhum. E brocha, ele tem um momento de impotência sexual. Isso não é à toa no quadrinho. Isso é para mostrar todo um fracasso civilizacional de ideia, de conceito. Super-heróis fracassaram. Uma fragilidade, né, cara? Cara, uma vulnerabilidade. Ele olha pros gadgets dele, dos robôs e tal. Ele olha aquilo, ele tá tudo empoeirado e ele tá deprimido. Aí, quando aparece uma situação que ele vai meio que... Ele tem um momento, uma catarse engraçada, eu não sei se alguém copiou de alguém, mas tem uma catarse parecida em Batman Cavaleiro das Trevas. Tem um momento em que o Bruce desce na Batcaverna e fica olhando, aí o Alfred fala pra ele: senhor, cadê seu bigode? Ele raspou o bigode e ele volta a ser Batman. Acontece isso em Watchmen também, e o Daniel, ele bota o óculos nu e fala pra ela: Laurie, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. E aí eles vão lá e salvam uma família de um beco ali que tava pegando fogo, pega fogo no prédio, um CDHU, tá entendendo? É uma Coab ali do Zé Fácil. E ele salva aquelas pessoas. Quando ele salva aquelas pessoas, ele oferece, acho que é chá com bolachas, alguma coisa assim. Acho que é chá com bolachas. Então. Aí ele dispensa as pessoas. Quando ele dispensa as pessoas, a potência sexual dele volta. São sutilezas do roteiro do Alan Moore que tem a ver com uma concepção quadrinística, Era de Ouro, Era de Prata. A pessoa que lê o Watchmen sem essas informações, ela lê e fala: essa é a razão pela qual eu jamais indico o Watchmen como primeira leitura. Não, seria destruir, né? Você começar a ler quadrinhos pro Watchmen, né? Nunca. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vai ser interessante. Que a galera, tem muita gente que tá começando aqui do meu público, acredito que até do seu também, tem sempre gente nova entrando. Então, indica um quadrinho da Era de Ouro, Prata e Bronze, só pra pessoa ter uma noção desse bate-papo que a gente tá falando. Um de cada, só pra pessoa ter uma ideia do suco ali do que foi a Era de Ouro, Prata e Bronze. Tem uma coleção que você consegue encontrar alguns números ainda, que é a coleção da Eagle Moss. E a coleção da Eagle Moss, no final, sempre tem uma historinha da Era de Ouro, Prata e tal. Eu vou indicar duas da Era de Ouro, que é a primeira história, a primeiríssima história do Superman. Que é aquela que ele tá levantando o Fusca verde? Ele tá levantando o Fusca, o Calhambeck, né? Você viu que o James Gunn postou o David Cohen Sweat, né, o Superman? Eles lendo essa HQ, pô, foi massa. E a primeira história que tem o Robin. Legal.
Que o Batman, ele surge não na revista Batman, ele surge na revista Detective Comics. Que número que é, Charles? É no número... Acho que é 27, não é? 27, né? Número 27. Em 1939, número 27 da Detective Comics, surge o Batman. Muita gente não sabe, né? Que a Detective Comics começou a ser... O Batman apareceu lá, né? Ele não começou lá, né? E aí, depois de um tempo, em 1940, ele vai ter a revista dele propriamente, que é Batman. Se a minha memória não estiver falhando, na primeira história do Batman tem o Robin. Eu não me lembro, eu confundo um pouco essa informação. Eu não sei se é a primeira história do Batman, revista do Batman. É a história com Coringa, a primeira aparição do Coringa, ou se é a primeira aparição do Robin. Eu sempre confundo isso. Mas a primeira aparição do Robin, quando o Batman e o Robin vão lutar contra os outros. Cara, é uma história excelente. Aliás, as duas são excelentes. Que tem uma a primeira aparição do Batman era de Robin dos quadrinhos. Tem muita gente que não lê nem a pau. Então, é porque não sabe. Se você ler com atenção a primeira história da aparição do Coringa, é uma história excelente, cara. É uma história assim que o Coringa, ele avisa. Ele fala, vou matar tal pessoa, tal horário. E a polícia, Gotham, cerca, os investigadores falam, não, tá tudo seguro aqui. O cara morre. O Coringa arma um plano assim, cara. Quando você lê a primeira história do Coringa, você fala, entendi porque o Coringa fez tanto sucesso. Porque a história é realmente muito boa. Já começa bem, né? Muito bem. Então, Era de Prata. Histórias, né? Da Era de Ouro, agora vamos para a Era de Prata. Uma história da Era de Prata, eu indicaria uma história que ela não tinha muita importância na sua época, mas com o tempo ela ganhou relevância. Que eu não lembro o título da história, mas é o Batman de Zur-En-Arrh. Acho que é esse o nome do Batman de Zur-En-Arrh. O Batman de Zur-En-Arrh. Batman de Zur-En-Arrh é um Batman que ele é roxo e amarelo. E ele faz parte de um planeta, o planeta X, alguma coisa assim. E é uma história da Era de Prata. Essa história mostra bem o que era a Era de Prata. Umas ideias totalmente psicodélicas, maluca. O Batman é praticamente sabe que música que vem, né? Você gosta do rock and roll, me vem Pink Floyd na cabeça. É Pink Floyd total. Pink Floyd total, né, cara? Pink Floyd dos primeiros discos. Sim, os primeiros. O Batman, ele é praticamente abduzido por esse Batman do planeta X, e aí vai ter um combate ali, ele vai ajudar esse Batman, que é o chamado Batman de Zur-En-Arrh. Genialmente, de forma absolutamente genial, em 2010 o Grant Morrison pega esse conceito lá dos anos 50 e traz para a fase dele. E ele vai explicar o que é esse Batman de Zur-En-Arrh. Sério? Tem naquele ônibus do Batman do Grant Morrison? Eu não saiu aqui no Brasil ainda, versão portuguesa, eu não tenho o ônibus, mas eu tenho os encadernados. E ali aparece essa figura do Batman de Zur-En-Arrh, que é esse Batman roxo e amarelo. Né? Cara, e o Morrison faz, a ideia é um pouco assim, ele pega essa ideia dos anos 50 e traz para explicar da seguinte forma, que o Batman, na verdade, ele tem um preparo tão absurdo que ele tem uma dupla personalidade. Ele tem uma personalidade step. Se a personalidade do Bruce Wayne for torturada, der pau, por qualquer razão, vai se manifestar o Batman de Zur-En-Arrh. Que loucura. Você sabe de quem que é a cara trazer? O James Gunn é a cara dele trazer alguma coisa assim, você não acha? É a cara do James Gunn isso, velho. Cara, e tem a explicação, o Morrison explica de onde vem esse nome Zur-En-Arrh. O Morrison é do cacete, é muito bom, muito bom. Então, mas essa Batman, essa história você consegue encontrar ela num encadernado, foi republicado, acho que coisa de 2 anos atrás, chamado Batman Arquivos de Casos Inexplicáveis. É uma coletânea de histórias dos anos 60 e 50, feita pelo Morrison. Ele usou essas histórias para basear toda a fase dele, que eu amo de paixão. E aí tem essa história, lá no meio tem essa história do Batman de Zur-En-Arrh. Maravilhoso. E Era de Bronze, cara, eu não consigo não citar essa história em que o Arqueiro Verde chega com Lanterna Verde e vê ali o Ricardito gerando heroína. Inclusive é capa, né, de das HQs, né? Cara, isso foi... É muito forte. Tem uma cena também, cara, você me corrige, eu não lembro se eu acho que é o Lanterna Verde que tá passando na rua e ele vê umas pessoas, ele salva umas pessoas, aí acho que é um rapaz negro pergunta pra ele, né, por que eles não não, isso é logo no comecinho, é um velhinho. Né? Não, é que assim, os caras
É assim, tem um cara que tá desapropriando pessoas de um prédio. Isso, essa história. Tá arrancando a galera do prédio pesada. E tal. E aí tem um cara que tá revoltado e não quer permitir. Tá vida, né? Aí o Lanterna Verde pega esse cara e leva pra cadeia. Quando ele volta, tem um homem, um senhorzinho pretinho, assim, o senhorzinho fala assim, eu já vi você no jornal, você é aquele que ajuda a galera lá dos outros planetas, pessoas de pele roxa, né? E os homens de pele preta aqui, você não ajuda? Puta, cara. Cara, quando eu lembro dessa fase, eu sempre lembro, porque bem no começo ficou marcado, e lógico, essa cena de heroína é sensacional. É um material excelente. Se você continua lendo, você vai ver que fala sobre problemas de demarcação de terra indígena. Cara, é um material realmente muito bom, é muito à frente da sua época, um material, até hoje você lê, impactante. Ele é um material que eu digo que ele é atemporal, cara, porque ele fez sentido na época, ele fez hoje em dia e ele vai continuar fazendo sentido. É um material de quase 50 anos. E foi um baita acerto da Panini em trazer aquela edição. Ela é absoluta definitiva, Charles. Absoluta. Eu tenho ela. Tá por aí? Cara, esse eu tô querendo muito comprar, velho. Essa coisa linda aqui, ó. Olha isso aí, cara. Lanterna Verde, Arqueiro Verde. É um material maravilhoso. Maravilhoso, né, cara? Lindamente desenhado pelo... É bem aqui no começo, ó. Vou até achar aqui pra você. Baita arco, velho. Eles vão fazer uma road trip, né, pelos Estados Unidos e tal. E, cara, tem momentos aqui épicos. Um desses momentos é o problema das drogas e tal. Sim, não achei, mas a arte do Neil Adams é uma arte incrível. Eu gosto muito dessa arte do... Cara, é uma arte hiper realista, assim, é linda demais. É uma arte muito bonita. Esse cara, o Neil Adams, ele estabeleceu um novo padrão de arte, porque a arte nesse momento aqui, nos anos 60 e 70, era a arte Jack Kirby. E a arte de Jack Kirby é mais estilizada, tal. Aí chega o Neil Adams e traz... Ele trouxe um suco de realismo na arte dele, né, cara? Pouco de realismo. E esse cara foi responsável também por trazer mais realismo para as histórias do Batman. A Panini vai lançar uma edição absoluta do Batman, Daniel Neil Adams. E... Saiu na saga do Batman, né? Uma história que tinha o Neil Adams, não saiu? Não, saiu na Lendas do Cavaleiro das Trevas. Pela Eagle Moss? Não, pela Panini mesmo. Saiu, né? 2 volumes que tem o Batman do... Eu gosto muito. É um Batman mais artista marcial. Ele é um Batman mais esguio, mais combativo, assim, tal. Luta karatê, kung fu e muitas histórias detetivescas. Maneiro. E histórias com pegadas mais pesadas para a época. Por exemplo, o Batman investigando um cara que era um senhor, tal, e aí o Batman começa a descobre que aquele cara, na verdade, era um nazista, que tinha fugido e tal. Que massa, eu também não li, não, isso aí parece ser massa, hein? É legal, eu gosto muito. Pô, cara, então acho que você deu uma excelente definição aí da era de prata, era de ouro, era de bronze, e isso me lembra muito, cara, uma coisa que eu vejo pouca gente fala, e eu não lembro qual foi um vídeo seu que eu vi que eu gostei muito, cara, foi você explicando o impacto da invasão britânica, né? Eu fiz um vídeo falando, cara, mas assim, você falando, eu acho que é bem maneiro, cara. Pra quem não sabe, né, Charles, antes disso você fazia o quê, cara? Antes de mexer com quadrinho? Professor de história. Então, agora você é professor de quadrinho, cara. Então... Não sei se eu cheguei nesse ponto. Cara, dá uma palhinha aí pra gente. Não, de alguma maneira, uma coisa mistura com a outra. Sim, cara, porque assim, pelo menos ao meu ver, né, é muito didático a forma que você fala. Então, isso é massa, assim, você pega um cara que não tem, você vai conseguir criar uma linha de base ali pra pessoa se definir, beleza, isso aqui é por aqui. E qual foi o impacto, cara, da invasão britânica aí? Quem chegou na invasão britânica? A invasão britânica foi o seguinte, para você entender a invasão britânica, você tem que entender o que estava acontecendo na DC. E o que estava acontecendo? A gente tem que voltar um pouco nos anos 60, porque a invasão britânica acontece nos anos 80. O que está acontecendo 20 anos antes? Em resumo, é o seguinte: a Marvel surge, e a Marvel já existia desde a década de 30, mas como a gente conhece, surge ali em 61, com a criação do Quarteto Fantástico e tal. A Marvel tinha a sua distribuição de quadrinhos realizada pela mesma distribuidora da DC, a DC era a dona da distribuidora de quadrinhos que distribuía a Marvel também.
Isso limitava o número de quadrinhos a 8, se não me falha a memória. A Marvel só podia distribuir 8 quadrinhos por mês e tal. E a Marvel tinha uma abordagem, para a época, muito inovadora. O Stan Lee, me parece um completo absurdo que as pessoas dizem hoje dele, como se ele fosse só um picareta, que ele não tivesse... O Stan Lee... Plagiador, né? Muita gente plagiador. Não, isso é uma... Da pessoa que fala isso, a pessoa não entendeu nada da história do Stan Lee. O Stan Lee, ele era um cara muito esperto, ele era um cara muito... sim, ele utilizava do trabalho dos outros de uma maneira muito safa. Ele era um cara muito safo. Mas ele era um gênio sobre outros aspectos, cara. Ele coordenou a construção do universo Marvel durante vários anos. Entenda isso. Porque ele era o editor-chefe. Qual que é o papel do editor-chefe? Ele cuidava para que todas as revistas que eram publicadas, que eram 8 no começo, tivessem coerência para a construção do universo Marvel. Cara, isso não é pouca coisa. Não, porra. E eu tenho como um dos meus grandes artistas favoritos de todos os tempos o Jack Kirby. Mas a realidade é o seguinte, que os melhores trabalhos do Kirby foi quando ele trabalhou junto com o Stan Lee. Isso é verdade, é uma dupla. Mas o Jack Kirby, ele não tem tanta holofote, né? Muita gente conhece na rua aí o Stan Lee e a galera nem sonha quem é Jack Kirby. Isso aí, é uma injustiça. Sim, com certeza é uma injustiça. Mas dizer que o Stan Lee era só um picareta também não é correto. Já é incoerente, completamente errado. Ele era um cara muito inteligente, ele era um cara com uma capacidade marqueteira acima da média, não à toa. Ele é o cara conhecido, tem gente que acha que foi ele que inventou a Marvel. Tem gente que acha que foi ele que criou a Marvel. Muita gente acha que o Stan Lee criou a Marvel. Que era o dono da Marvel. Tão grande era a sua capacidade de marketing. Então ele era um cara que tinha, assim, um ser humano que tinha seus defeitos e suas qualidades. Muito bem. Mas eu quero chegar lá na invasão britânica. A Marvel começa gradativamente a detonar com a DC nos números de vendas. Porque vinha com uma abordagem muito diferenciada, essa coisa de universo compartilhado. A DC tentava copiar alguns conceitos, não funcionava. É verdade que a Marvel plagiou vários conceitos da DC. Acho que essa briga de plágio até hoje rola, né? Um copia o outro, rola. Não tem. Mas hoje muito menos. Mas tem plágio que é descarado. Tem plágio que é descarado. A DC, o Arnold Drake junto com o Bruno Premiani criam a Patrulha do Destino. 2 meses depois sai os X-Men. É o mesmo conceito. Mesmo conceito. Assim, e os X-Men foram para frente, a Patrulha nem tanto. Mas tinha essa briga e era uma briga acirrada e a Marvel vai subindo. Tá? Em determinado momento, a Marvel consegue sair dos tentáculos da DC e ter a sua própria distribuidora e a Marvel vai esmagar a DC. E a DC, isso aí, existem vários biógrafos que falam sobre isso, era assim, a Marvel... Não que ela fosse assim, mas ela era vista no imaginário popular como se fosse um bando de cara muito louco, muito chapado, numa fábrica cheia de upa-lupas e os caras produzindo quadrinho. Não era assim. Mas o imaginário popular foi construída essa ideia. Tinha uma galera que estava trabalhando na Marvel que era, para a época dos anos 70, muito inovadora. Jim Starlin, Chris Claremont, o próprio Roy Thomas... O próprio John Buscema, que era um pouco mais velho, mas era uma galera que tinha ideias muito inovadoras, que quebravam com conceitos dos quadrinhos, e aquilo para a molecada da época, anos 60, contracultura, aquilo era uma mistura do mainstream com contracultura. Para a galera dos anos 60, o Stan Lee cansou de dar entrevistas e palestras em universidades. E a DC só perdendo. A DC era formada, basicamente, por homens da Era de Ouro. Aqueles homens da grande recessão, eram caras que trabalhavam de gravata, de terno, caras muito sérios e tal. E os caras não estavam conseguindo acompanhar. É verdade que teve ali alguns caras que criaram conceitos um pouco inovadores, do Flash, deram um start para a Era de Prata, a Era de Bronze, mas perdiam para a Marvel em todos os aspectos. Estou contando toda essa história para chegar nesse ponto agora. Em determinado momento, os caras da DC falam assim, a gente precisa de gente com a cabeça mais fresca, com ideias novas para os caras, para trazer aqui pra gente alguns
alguns conceitos, ideias, que a gente possa combater a Marvel. E aí os caras fazem a coisa mais inteligente que eles poderiam ter feito. Contratam 2 mulheres. A Janet Kahn, ela era uma mulher que tinha um histórico de trabalhar com moda, com roupa, e ela vai para DC. E essa mulher, até hoje, do que eu já li dela, eu nunca consegui entender se ela era uma mulher genial, efetivamente, ou se ela era uma mulher louca. Se ela não, ela é, né? Se ela é uma mulher louca. Porque conta-se que quando ela foi contratada pela DC, eu tô esticando muito o papo, tá atrapalhando essas ideias? Ou tá? Cara, pô, isso aqui é a palestra aí da Invasão Britânica, tá perfeito. Então vamos embora. Tô dando uma volta enorme, mas é que é interessante. Porque é relevante, cara, o que aconteceu. Então acho que muita gente não tem esse contexto. Então, pra mim é relevante. A Janet Kahn, eu vou continuar. Ela é contratada e na festa ela faz uma festa, um coquetel, uma coisa desse tipo, assim, na contratação dela. O cara que era o editor-chefe da Marvel, chamado Jim Shooter, ela convida os caras da Marvel e tal, e o Jim Shooter tá na festa, e ela fala pro Jim Shooter assim, olha, o que você acha que eu deveria fazer com o universo DC? Sério, mano? Ela troca essa ideia, tipo assim, são dos 2 editores-chefe, cabeças aqui das nossas empresas e tal. Aí, sabe, tipo assim, Jim, o que você acha que eu deveria fazer com o universo DC? O Jim Shooter diz assim, eu acho que você deveria destruí-lo. É exatamente o que ela faz. Aparece uma ideia alguns anos depois, vamos dar um reboot no universo DC, vamos acabar com a cronologia Crise nas Infinitas Terras, cara. Então foi isso aqui. Então essa trocação de ideia gerou isso aqui. Não foi aí que gerou a ideia, foi um encontro, porque o Marv Wolfman, cara que escreve a história, tinha uma ideia também de construir o universo DC e tal. E eu vejo hoje gente falando que Crise nas Infinitas Terras não é tudo isso. Vocês são malucos. Que isso, cara? Isso aqui é maravilhoso. É a maior saga cósmica dos quadrinhos de todos os tempos. Sem sombra de dúvida. Não teve nenhum crossover que superou Crise, cara. É um negócio absurdo. E dificilmente vai ter. Cara, isso aqui é muito bom, velho. E aí a DC começa a construir. Cara, isso é maravilhoso. Ó, 2 Superman. Você tem o Superman da Era de Ouro aí, ó. Pô, isso aqui é muito bacana. Tem o Kal-El e tem o Kal-El. Cara, é incrível. Cara, eu amo Crise. Crise é o quadrinho que uma vez por ano eu paro pra ler. Uma vez por ano eu falo, hoje é dia de ler Crise. Cara, eu amo Crise. E eles vão nesse processo e constroem a Crise. E a Crise era um projeto muito ambicioso, porque a Janet Kahn vai conversar com os caras que estavam produzindo a Crise, que era o Marv Wolfman, George Pérez, Len Wein e outros. Ela pergunta pra eles, mas vai morrer personagem importante? Fala, vai. E morre, cara. E tem personagem que morreu e voltou. É o caso do Flash, Barry Allen. Mas demorou pra caramba. E teve personagem que morreu e não voltou. Teve personagem que morreu e nunca mais voltou. Você sabe que isso é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia? O peso, cara. Por exemplo, matou lá, vou dar um exemplo lá. Você lembra na edição do Homem-Aranha recente? Anunciaram uma grande morte, morreu a Kamala Khan. Pra ela voltar como X-Men depois. Então, cara, não tem... Que nem o Flash morre aqui. Quanto tempo pro Flash voltar? Foi 20 anos sem Flash? Ah, por aí, cara. Até hoje me angustia. Porque logo no começo da história tem o Batman. O Batman vai prender o Coringa. Quando ele vai ele vai pegar o Coringa, aparece o reflexo do Flash, assim, e o Flash falando pra ele: socorro! Batman, socorro! Ele fala: mas onde você tá? Não sei o que, desaparece. Cara, sabe o que eu lembrei? O Zack Snyder tentando fazer isso no Batman vs. Não, pelo amor de Deus. Não, mas você sabe que ele tirou daí, né? Ele só não soube executar. Me dá uma constipação só de imaginar uma coisa dessa. Ele tentou. Ele tentou. E a DC contratou uma outra mulher chamada Karen Berger. A Karen Berger chega e esse ar de renovação, não foram só as meninas, os homens também estavam com ideias, não sei o que e tal. E aí, no meio dessa efervescência de criatividade, em meados dos anos 80, 84, meu ano de nascimento, 84, o título do Monstro do Pântano estava para acabar.
Os caras iam fechar o título do Monstro do Pântano porque tinha sumido um camarada chamado Martin Pasco e a revista não estava vendendo. Uma criação do Bernie Wrightson e do Len Wein. E a revista não estava vendendo, a coisa não estava andando, não ia para frente. E tinha surgido uma geração de quadrinistas influenciados pela galera da Era de Prata, especialmente, Era de Ouro, Era de Prata, influenciado por Jack Kirby, Stan Lee, influenciado por John Byrne, que o John Byrne um pouquinho... Ele é dessa geração, mas ele é um pouquinho mais velho. John Romita Sr., né? E essa galera achava que poderia trazer para os quadrinhos aspectos um pouco mais literários, mais profundos e tal. E essa galera estava produzindo quadrinhos na Inglaterra, especialmente numa revista chamada 2000 AD. 2000 AD, isso daí eu nunca tive ela, cara, mas eu já vi a foto por cara. Algumas editoras estão lançando... Sério? Trabalhos recentes da 2000 AD. Uma das editoras é uma editora chamada Alta Geek. Uma editora nova no Brasil, que lança quadrinhos de muita qualidade e tem lançado material da 2000 AD. A revista continua existindo, continua sendo publicando material. A Mythos publicou também material da 2000 AD. E aí, numa dessas, o Len Wein descobre um jovem escritor que fazia trabalhos para a 2000 AD e para a Marvel britânica. O cara estava escrevendo as histórias do Capitão Britânia. Capitão Britânia, que é daquele universo dos mutantes, né? Uhum. A Excalibur é liderada pelo Capitão Britânia. Estava escrevendo algumas histórias, o cara leu, o Len Wein leu algumas histórias desse jovem escritor e falou, cara, esse cara aqui, ele tem uma criatividade diferenciada, o maluco é bom, vamos chamar esse cara para trabalhar pra gente. Ele liga pro rapaz, o nome do rapaz, Alan Moore. Ele liga, o Alan Moore atende, o Len Wein fala, oi, tudo bem? Aqui é o Len Wein que tá falando. O Alan Moore desliga o telefone na cara. Porque pensa que é trote. Aí o Len Wein tem que provar que é ele mesmo. Não, sou eu aqui, tô querendo tal, vamos, eu queria que você fizesse o trabalho aqui com o Monstro do Pântano. O Alan Moore aceita. E aí o Alan Moore começa essa que para mim é uma das melhores, mais importantes e mais incríveis fases de qualquer história de quadrinhos do tempo. É absurdo, né, cara? É absurdo. Velho. Pelo amor de Deus, velho. É absurdo. E o Alan Moore, ele usa... dão carta branca para ele, e aí é o Len Wein que dá essa carta branca para ele. O Alan Moore, ele finaliza a fase do Martin Pasco numa história que ele chama de Pontas Soltas. Eu adoro a literalidade do Alan Moore. Pontas soltas, ele fecha a história. A segunda história da fase dele chama-se Lição de Anatomia, dali pra frente. Cara, é sinistro. É uma porrada, é impressionante, cara. É impressionante. Não tem história ruim, as histórias só melhoram e cheio de temáticas e tal. E existia o risco, o medo do Comics Code Authority perturbar por conta de que as histórias tinham pegada mais densa e tal. Só que o Alan Moore, ele vai forçando esses limites. E como o Comics Code não perturba, em determinado momento, se você ler a saga do Monstro do Pântano, você vai ver que em determinado momento as revistas são intituladas Sophisticated Suspense. Uhum. Tem aquele selinho, né? Aqui no meio das capas, eu não sei se tá no volume 1 ainda. Eu acho que a partir do volume 2, eu não lembro se tá no volume 1 dessa série, mas em algum momento é o suspense sofisticado. Eu lembro disso, cara. E o Alan Moore só na palavra. E aí, a editoria da revista do Monstro do Pântano é deixada pelo Len Wein, de novo. Por que eu dei essa volta? Porque o Len Wein vai sair porque ele tá trabalhando na crise. Ele tá pensando na crise, então ele sai do título do Monstro do Pântano. E quem vai assumir? Karen Berger. Ó, e aqui, ó, fazendo um adendo também, ó. Aqui, ó, nesse selinho tá escrito aqui, ó, né, ó. Sugerido para leitores maduros. Maduros, tem essa história. Sugerido. Então começa a dar um conceito de que as histórias tinham essa proposta de leitores maduros. O Alan Moore detona com a saga do Monstro do Pântano. A saga do Monstro do Pântano. E
E aí tem uma coisa que acontece também, que é um fenômeno que vai direcionar muito do que vai acontecer depois, porque nessa época o Alan Moore ele tá no auge criativo dele. E ele escreve ao mesmo tempo Miracle Man para a Marvel UK, que foi publicado aqui em 3 volumes pela Panini, que é maravilhoso. Ele escreve o Watchmen e ele escreve o Monstro do Pântano ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Caraca, o Miracle Man, o Watchmen eu sabia, o Miracle Man eu não sabia. Que ele escreveu ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá escrevendo o Watchmen, Miracle Man e o Monstro do Pântano ao mesmo tempo. E aí detona as vendas, e é um quadrinho que ganha outro status. A partir desse momento tem também todo um conceito que vem de uma outra linha, que era o Will Eisner fazendo histórias que ele chamaria de graphic novel. Era um movimento que estava acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, que os quadrinhos passam a ser vistos... Com outros olhos, né? Com outros olhos. E aí, por conta do Alan Moore fazer esse trabalho aí, o pessoal começa a vasculhar, né? É um pouco o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje, está todo mundo olhando para Portugal, tentando encontrar um técnico português, entendeu? E aí todo mundo começa a olhar para a Inglaterra e descobre. Aí na sequência vem Grant Morrison faz a fase do Homem-Animal. Cara, que fase, né, cara? Daqui a pouco fase incrível, daqui a pouco vem Garth Ennis, faz Preacher. Faz na fase do Monstro do Pântano, o Alan Moore cria um personagem chamado John Constantine, cara. E aí é assumido, os caras falam, esse personagem tem potencial para ter uma revista própria, vai ser assumido pelo Jamie Delano. Que run do Jamie Delano. Tem gente que acha, eu gosto do run do Jamie Delano. Não, maravilhoso. E na sequência do Jamie Delano, o Garth Ennis faz o melhor trabalho dele. Que não tem... Infernal, que, cara, é um negócio incrível. Nunca escreveu tão bem quanto ele escreveu Infernal. Eu acho que aquele ali é o melhor trabalho dele. Cara, é um absurdo. É absurdo. É melhor que Preacher, tá? Melhor ele vai que Justiceiro, que ele também nasceu, mas Infernal. Muito melhor. É muito melhor. E aí vem uma pancada de escritores, de não só de escritores, mas artistas também, né? Brian Bolland, por exemplo. Brian Bolland, que desenha a capa de Piada Mortal, cara. Desenha a Piada Mortal inteira. E esses caras vão trazer alguns conceitos, inclusive depois para histórias de super-heróis mesmo. O Alan Moore escreveu excelentes histórias dentro do universo DC. Tem uma história do Alan Moore que pouca gente lembra dessa história. Eu não sei se é essa que você vai falar, cara, mas eu gosto tanto, velho. Que é isso aqui. Eu não sei se é isso que você vai falar. Mas não, isso é maravilhoso. As 3 histórias que ele tem. É maravilhoso. Eu amo isso aqui, cara. É maravilhoso. É muito bom isso aqui. Para o homem que tinha... Ele tem um conceito que para o homem que tinha tudo. Dia do aniversário do Superman. O que você dá de presente pro Superman? Cara, é tão simples. É simples, cara, mas é genial. É genial. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Tem o Monstro do Pântano, que você lembra que ele aparece também? Tem. A terceira história é com o Monstro do Pântano. E muita gente não conhece esse material do Alan Moore. É maravilhoso. Pra mim, ainda é outra top 7 fácil aí do Alan Moore. O que aconteceu com o Homem de Aço, né? O que aconteceu com o Homem... Cara, que material... Foi um dos primeiros quadrinhos, cara. Foi o primeiro quadrinho que eu li do Alan Moore, sabia? Muito bom. Cara, eu falei, caraca, esse maluco é bom. Mas ele faz, por exemplo, tem uma história que o Alan Moore escreve na revista mensal do Batman, cara, que é uma história com o Cara de Barro. Caraca. Que é genial, cara. A história do Cara de Barro. O Cara de Barro se refugia de uma loja de departamento. O Cara de Barro é insano. Então ele se apaixona por um manequim. Que legal essa história, velho. Cara, que puta... As pessoas... Onde que eu acho isso aí pra ler, cara? Você acha isso no encadernado... Eu vou te mostrar aqui. Tem um encadernado, que é esse aqui, ó. Universo DC por Alan Moore. Imaginei que ia estar aí, cara. Vale a pena esse encadernado, cara? Vale. Tem essas histórias do Superman que você falou. Lógico, não tem aqui Piada Mortal, por exemplo. Piada Mortal não tá aqui. Piada Mortal compensa ter separado, né, cara? Mas tem algumas histórias aqui maravilhosas. E tem essa história do Cara de Barro, cara, que é um negócio... Cara, eu acho a história brilhante. E a gente vê uma coisa interessante aqui, que ele desenvolve vários conceitos com relação ao universo do Lanterna Verde. São histórias curtas do Lanterna Verde, só que quando você lê isso aqui, você sabe de onde o Geoff Johns tirou todas as ideias dele sobre o Lanterna Verde. Sério, cara? A fase do Lanterna Verde com o Geoff Johns, o épico dela chama-se A Noite Mais Densa, e A Noite Mais Densa é um conceito criado pelo Alan Moore.
publicando aqueles ônibus que já saíram lá fora do Lanterna. Cara, que negócio bonito, velho. É muito legal. Nossa, são 4. E aí você teve ali, a Vertigo é curioso isso, né? Porque a Vertigo, o auge dela, o auge do selo, durou um pouco tempo, assim, relativamente uns 10 anos. Foi uns 10 anos. A Vertigo, parece que vai voltar agora, mas a Vertigo, ela durou 25 anos. Vai voltar, o auge dela são os 10 primeiros anos ali. Só que a quantidade de coisas... Saiu o Homem-Animal do Grant Morrison, saiu o Sandman, Sandman, Hellblazer. Cara, tem muita coisa massa, velho. Saiu um personagem que é das antigas. Como é que é, meu Deus? O Peter Milligan que escreveu. Shade, o Homem Imutável. Cara, esse eu não conheço. Shade, o Homem Imutável. É bom? Cara... É muito quadrinho. A Patrulha do Destino, eu acabei de reler. Semana passada eu terminei de reler. O ônibus, né, do Patrulha do Destino. O ônibus da Patrulha do Destino do Grant Morrison. Você tá de brincadeira, cara. É um negócio extremamente criativo. Você falou que é melhor que o do Homem-Animal, né? Eu acho. Caraca, eu gosto muito do Homem-Animal, cara. Eu acho muitos conceitos interessantes, muito bom. Planetary é o Warren Ellis. O Warren Ellis, ele é a rapinha do tacho da invasão britânica. E o Warren Ellis, ele também escreveu Hellblazer, né? Escreveu um arco muito bom no Hellblazer. Foi condenado, não foi? Inclusive o arco do Warren Ellis é uma história que foi... Isso, que é uma história que foi censurada. Cara, e é uma puta história, né, velho? Então a invasão britânica, ela levou o quadrinho americano para um outro status, assim, um outro nível. Porque não foi superado aquilo, entendeu? Não. Você pega ali meia dúzia de histórias, Monstro do Pântano, Homem-Animal, Patrulha do Destino, Hellblazer. Nenhum outro top 10 bate. Cara, isso aí não foi superado. O Vertigo foi um negócio realmente incrível. Cara, Vertigo é assim. Eu lembro quando eu comecei a me interessar por quadrinho, cara. Acho que o que me fez assim foi o Hellblazer do Garfienes. Quando eu peguei na banca, tava tendo. Aí quando eu lia isso, eu falava, que isso, cara? Aí me deu vontade de ir atrás do Origins. Aí eu comecei depois a ler o Monstro do Pântano. Aí eu li o Watchmen. Aí eu comecei e falei, caraca, mano, esse negócio de Vertigo, eu comecei a ver o nome dos caras. Pô, isso chamou minha atenção e mudou minha cabeça totalmente. E então pra mim foi, cara, acho que foi o Hellblazer Infernal que fez eu... Depois eu li Preacher logo na sequência, cara. Pô, que experiência ler Preacher, cara. E qual foi o quadrinho, cara, que te jogou pra esse mundo? Fez você... Essa imersão gigantesca que você fez na nona arte, cara. Tem uma fase que fez você chegar a se interessar tanto assim? Nossa, velho. Vários, né? Trilogia do Infinito fez isso. X-Men, Deus Ama, o Homem Mata. Você sabe que eu tenho aqui, ó, tá separado. Não foi nem de propósito, mas tá aqui. Eu vou aproveitar para mostrar. Essa edição aqui, essa revista aqui, ó. Essa aqui. É mesmo, cara? Foi essa é o marco zero da minha coleção. Essa revista eu comprei ela com 17 anos. Eu comprei ela já no sebo. Sério, mano? E cara. Ela tá furada de traça e tal. E essa história aqui, X-Men, Chris Claremont e o Brent Anderson fazendo uma das melhores histórias dos X-Men. Eu sou louco Deus pra ler, Ama, cara, o Homem Mata. Ela saiu na época com outro título. O título original dela é Deus Ama, o Homem Mata, mas ela saiu aqui no Brasil pela primeira vez com Conflito de uma Raça. Caraca, que legal. Aqui foi o primeiro quadrinho que eu fui no sebo, falei, não, eu quero colecionar, fui no sebo e comprei ali com começou bem e tal. Começou com um clássico? Eu já tinha lido quadrinhos, eu comecei a ler quadrinhos mais seriamente, porque na minha cidade a situação toda foi a seguinte, os meus pais tinham se separado, eu fui morar numa sala de escritório, junto com a minha mãe e com o meu irmão, num lugar apertado, de favor e tal, e eu absolutamente entediado, com 17 anos, eu não estou falando de um tempo pré-internet ainda, não tinha, né, não tinha celular, não, nem televisão pegava, não dava nem para assistir MTV, nada na época. Aí eu sempre fui muito fissurado em leitura, comecei a ir para a biblioteca da minha cidade aqui. E aí, na biblioteca, eu comecei a ver que tinha uns formatinhos ali. Eu comecei a ler aqueles formatinhos, mas estava lendo tudo picado. Mas eu fui lendo, aquilo foi me alimentando. Logo depois, eu assisti o primeiro filme dos X-Men, que com certeza
foi uma coisa importante. E aí eu decido que eu vou ler quadrinhos e tal, e eu vou num sebo de um cara que hoje é muito meu amigo. E aí eu comecei a ver ali uma história. Eu não tinha entendimento do que era revista mensal, do que era minissérie, não tinha entendimento de nada. Eu não sabia nem se a Mulher Maravilha era Marvel DC, eu não sabia. Sim, realmente é um universo novo, né? Pra mim era uma coisa totalmente nova. E aí esse cara, que é meu amigo hoje, meu amigão, assim, mas ele era meio mal-humorado, ele explicava bem carro. Aí eu peguei algumas revistas, eu tinha pouquíssimo dinheiro para comprar um quadrinho, mas eu peguei algumas revistas e pedi para ajuda dele. Eu acho que é por isso que eu faço o que eu faço, inclusive, porque eu me lembro da sensação de estar completamente perdido e daquele cara me ajudar. Que legal. O que eu compro aqui? O que é melhor? Tá, aí eu peguei essa aqui e ele falou, não, essa aí você pode levar que você vai gostar. Aí eu comprei essa aqui, X-Men, O Conflito de uma Raça, comecei a ler aqui. Mas eu acho que o quadrinho que eu li, olha, tá até aqui, hein? A edição original. Esse quadrinho aqui mudou a minha vida. Foi esse quadrinho que... Aí eu falei, não, agora tudo mudou. Foi esse aqui. Caraca, você tem essa edição. É da Abril essa aí, né? Tem a edição da Abril. Comprei no mesmo sebo. Eu vi, aí eu perguntei pra ele, esse quadrinho é bom? O cara, ele me explicou um pouco a sinopse. Eu falei, cara, eu preciso comprar. Quanto que é? E não é que nem hoje, que tem republicação toda hora. Não tinha toda hora, né? Isso, sei lá... Não lembro nem que ano que era. Ele me cobrou R$50, né? Porque era uma fortuna. Nossa, 50 conto era dinheiro. Eu peguei e falei pra ele, cara, eu vou te pagando devagar, mas por favor, não vende, eu vou comprar. Ele não concordou muito, assim, mas tudo bem, tá, tudo bem. Aí eu ia lá, dava um pouquinho de dinheiro, recebia, pegava. Foi uma luta, cara, pra pegar esse quadrinho. Que legal. Eu louco pra ler o quadrinho e foi. Tanto que eu não me desfaço. Se você olhar aqui, ó, tem a marca do Durex, cara, que ele colou na época. Durex aqui. Aí teve um momento que eu cheguei lá e eu acho que ele se compadeceu de mim. Eu não tinha nem terminado de pagar ainda. Ele falou, não, pode levar. Fui para casa correndo num sábado à tarde. E ele Batman Cavaleiro das Trevas, editora Abril. Para mim essa é minha capa favorita do Cavaleiro das Trevas. E eu li isso aqui me adoeceu completamente. A partir disso aqui... Cara, a minha história é um pouquinho diferente da sua, de como que eu comecei. Eu lembro que o meu pai tinha me dado, cara, um bolo de gibi da Mônica. E eu relia. E aí eu comecei a acompanhar alguns títulos, né? Cebolinha, Mônica, Cascão, Chico Bento, comecei a acompanhar. E um dia eu fui na banca, não tinha chegado nada na Turma da Mônica. Aí o meu pai chegou e falou pra mim, eu tinha acho que 8 ou 9 anos, por aí, acho que uns 8 anos. Ele, por que você não pega um de super-herói? Eu falei, mas o que eu leio? Ele, você gosta do Homem-Aranha? Pega o Homem-Aranha. Aí ele pegou esse aqui, ele falou, pega isso aí, ó. Geração Marvel, ó, fininho, na época esse aqui era R$2,50. Isso aqui, cara, aí eu li, e assim, esse aqui ele é bem simples, bem ruinzinho, mas começa quebrando a quarta parede. O narrador, ele fala, começa contando o final, e eu achei isso, eu não sabia nem o que era quebrar a quarta parede. Eu falei, ué, como é que o narrador tá falando comigo o final pra eu não jogar essa revista pro alto? Aí eu fui lendo, li rapidinho, aí eu reli. Aí no outro dia eu pedi pro meu pai R$10 e falei, eu quero voltar lá na banca, eu quero pegar os números anteriores. Aí eu peguei os anteriores, aí tava lançando dessa mesma geração Marvel, X-Men, tava lançando Wolverine, tudo assim, formatinho. E aí eu gostei, mas assim, aí eu fui crescendo, eu fui vendo que era meio infantil. Aí uma vez, eu não lembro o que aconteceu, que meu pai falou, eu vou te dar uns quadrinhos meu antigo lá. Acho que tava na casa da mãe dele, uma coisa assim, da minha avó. E apareceu isso aqui, ó, X-Men Operação Tolerância Zero. Isso é muito bom. Pô, aí eu li isso aqui tá picado. Eu gosto bastante da Operação Tolerância Zero. Que história maneira, cara. Aí eu vi realmente uma voltagem um pouquinho mais adulta. E aí, na sequência, o que tinha lá era o X-Factor, que também é muito bom isso aqui. Aí também, só que eu li picado na época, né? Aí depois, aí eu lembro que eu fui, era uma loja de doce, que tinha uns quadrinhos aleatórios. Aí eu peguei esse aqui, ó. Milênio, opa! Eu falei, pô, isso aqui é bom, cara. Aí que eu conheci o Darkseid. John Byrne, né? John Byrne fazendo uma releitura. Aqui na hora do nosso podcast, tudo bem. Aí eu peguei também aqui, ó, Milênio. Também tinha esse aqui. Sim. Releitura do John Byrne do Quarto Mundo. Eu achei esse é um crossover, não sei se você já leu, acho que você já leu. Batman, o Cavaleiro da Távola Redonda. Você já leu isso aqui, velho? Já li. Cara, aí eu li aquele conceito meio gótico, com coisa medieval do morcego. Aí eu fiquei maluco. Depois disso, eu falei, cara, aí eu parei um pouco de ler Mônica. Assim, eu lia de vez em quando, relia uns. Só que aí eu comecei a me interessar por isso. Então isso foi, cara, o negócio foi indo.
E foi isso. Depois, aí todo colecionador tem essa fase, né? Vai, para, coleciona, larga a mão, volta, mas foram esses que me deram esse pontapé, velho. Que eu falei, caraca, isso é maneiro. Não, mas é maneiro. Mas, Charles, pô, eu não tenho como agradecer, cara, aí você ter vindo no nosso primeiro episódio aqui do Carniceiro Cast, cara. Acho que todo mundo aqui, toda a nossa audiência, teve uma aula hoje do que é ler quadrinho, né? Do que é conhecer. É praticamente uma aula, que é um mini curso, que é um workshop de quadrinho que a gente teve com você, cara. Foi um prazer, cara. Espero poder te convidar mais vezes aqui para esse quadro. Mas você estreou aqui, então, cara, gratidão demais, meu brother. Eu que agradeço o convite, cara. Falar de quadrinho é sempre bom, muito, né, empolgante. É empolgante. Eu tinha preparado uma pauta, que eu nem usei a pauta, cara. A gente vai falando uma coisa, puxa, isso é legal demais, velho. Aí a gente deixa a pauta para uma outra oportunidade. Exato, vamos tentar. Um dia a gente consegue. Acho que eu usei um terço da pauta aqui. Então, Charles, pô, cara, foi um prazer demais. Gente, vocês não conhecem o trabalho do Charles, ele é do canal BBHQs. Ele ajuda vocês a lerem, fala de preço, promoção. Tem canal no Telegram, né, Charles? Tem canal de Telegram. É só vocês seguirem ele lá no canal dele. O Instagram também é BBHQs, né? Então, sim, Charles BBHQs. Charles BBHQs é fácil de encontrar e vocês vão ficar por dentro de muita coisa maneira. Vale a pena acompanhar o canal dele. E é isso, Charles. Vamos ficando por aqui, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.